Hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de cachorro-quente super macio, fofinho e sem complicação. Essa é uma receita que fica ótima tanto para quem quer fazer em casa quanto para quem quer vender. Então fica comigo até o final do vídeo para te aprender todo o passo a passo. Bora começar então essa receita. Aqui nessa bacia eu já coloquei 700 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? E eu vou misturar o açúcar, que é 75 gramas de açúcar, tá, gente? Deixa eu colocar em colheres, porque aí se tu não tem balança, tu vai saber. Mas vai estar tudo na descrição de qualquer forma. 1, 2, 3, 4 colheres bem cheia de açúcar, tá? Isso dá 75 gramas, tá? E a gente vai colocar também o sal. O sal é 15 gramas de sal, tá? Ó, uma colher cheia de sal. Isso dá 15 gramas, tá? E a gente vai misturar isso daqui. A gente vai colocar 75 ml de óleo. Vamos fazer em colheres também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colheres de óleo. Bem cheia, tá, pessoal? E já me conta aqui se tu vai fazer esse pãozinho pra vender ou se tu vai fazer pra família, né? Eu trabalho, gente, com vendas de bolos salgados, e então eu sempre faço, a maioria das receitas que eu faço são vendas minhas, tá? Bom, gente, eu vou misturar aqui esses ingredientes aqui agora, tá? E vou misturar o fermento por último. E agora eu vou fazer aquele buraquinho que eu sempre faço aqui na minha massa aqui, pra eu colocar o fermento, tá? O fermento, eu estou colocando 15 gramas de fermento, tá? Aqui tá muito frio, gente, eu tô colocando um pouquinho a mais, tá? Se na tua região não está muito frio, tu pode usar 10 gramas, que é um sachê de fermento biológico seco. E eu venho com leite morno, tá? Morninho, tá, gente? Não quente, pra não queimar o teu fermento. E eu vou deixar ele ficar aqui um pouquinho pra crescer, né? Dissolver e crescer o fermento. Daqui uns 5 minutinhos que o fermento crescer, a gente volta aqui pra mexer e colocar o resto do leite e o ovo. Bom, gente, 5 minutos depois, eu voltei e vou colocar um ovo aqui junto com esse leite aqui, tá? E agora é misturando a massa aqui, tá, gente? E colocando o restante do leite, tá? E eu vou falar pra vocês, depois que eu colocar, quanto de leite vai dar no total da receita, tá? Mas a gente vai colocando aos pouquinhos aqui. E vai, né, sentindo a massa, misturando. Aquele processo que é fazer pão, tá? Lembrando que o leite tá morninho, tá, gente? E aqui na minha região, como, né, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui tá bem frio e tá assim, ó, pra fazer pão, eu preciso usar leite morno, eu preciso, né, colocar um pouquinho mais de fermento. Mas se tu mora numa região que não é frio, tu pode até usar da temperatura do ambiente, tá? Ou se tu, né, olhar esse vídeo aqui e for fazer num dia de verão, né, gente? Porque aqui no YouTube tem dessas, né? O vídeo fica por anos aparecendo para as pessoas, né? E aí você já me fala da onde que você está vendo esse vídeo, né? De qual região que tu está vendo esse vídeo. Comenta aqui pra mim. E pessoal, cerca de 350 ml de leite vai na massa, mas tu vai colocando aos poucos, como eu tô mostrando no vídeo pra vocês. Gente, eu já misturei a massa, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Sovar essa massa, né? Deixar ela bem homogênea, bem sovadinha, tá? E eu coloquei 700 gramas, né? E eu guardei 50 gramas dela, né? Pra eu ir polvilhando farinha, tá? A gente vai polvilhar farinha pra não grudar na mesa, mas não é muita farinha, tá, gente? Agora, o que que a gente vai fazer? Sovar essa massa
deixar ela bem homogênea, tá? E esse processo aqui de sovar, gente, é em torno de uns 10 minutos sovando pra ele ficar bem lisinha, pra tua massa ficar bem lisinha, tá? E ficar os teus pães bem fofinho, tá? Então esse é o processo aqui, ó, de sovar a massa, tá? Ó, tu vai levar ela e tu vai rasgando a massa e volta. Vai rasgando a massa e volta. Repetir até ela ficar bem homogênea, tá? Cerca de 10 minutos sovando a massa, ela ficou assim, ó, gente. Tá? Bem homogênea. Quanto mais tu alisar a tua massa, mais sovar, mais o teu pãozinho vai ficar liso, tá? Agora, eu passei óleo nessa bacia aqui, gente, ó. E vou colocar a massa aqui até ela dobrar de tamanho, tá? Vai levar cerca de 1 hora, meia hora, né? Depende da temperatura, né, gente? Mas ela precisa dobrar de tamanho e eu vou cobrir ela com plástico. Bom, gente, minha massa já tá pronta para ser feitos os pãezinhos. E eu tive que colocar no forno, né? Eu aqueci o forno, deixei ele morninho assim, sabe, gente? Não quente. E coloquei dentro do forno ali, pra ela desenvolver. Porque por conta do frio aqui, acaba não desenvolvendo a massa, sabe? Mas um dia de calor, ela vai desenvolver tranquilamente. Aí eu passo na mesa óleo, tá? Daí não é mais farinha. Passa óleo na mesa e nas mãos também, se tu, né, acha que fica bom pra passar tipo, tiver que passar na mão, assim. A minha massa, ela não está grudando, tá, pessoal? Ela tá num ponto bem bom. Observe que ela não está mole e nem muito dura, sabe, a massa. Então, ela está no ponto. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer os pãezinhos, tá? E eu vou fazer pãezinhos de 70 gramas. Aí, se tu não tem uma balança, né, tu vai cortar os pãezinhos ali, né? Tenta sempre cortar iguais e começar a modelagem dos pães, tá? Gente, se tu tem um cilindro, tá? Tu passa a massa no cilindro. Eu sempre costumo fazer os vídeos mostrando a massa cilindrada. Mas tu pode passar no cilindro, tu pode sovar também essa massa se tu tiver uma batedeira planetária, sabe? Aí eu fiz os pãezinhos, né? Cortei eles com 70 gramas e dou uma bolhada nos pães, assim, gente. Nada mais é assim que fazer uma bolinha, assim, sabe? E depois eu começo a modelar com o rolo. Aí, essa parte é mais simples, tá? É só esticar a massa e vai enrolando os pãezinhos, né, em formato de pão de cachorrinho, tá? Esse pão, gente, ele é um pãozinho assim mais rústico, né? Porque é feito manualmente. E o pão manualmente, ele costuma ser um pouquinho mais rústico do que uma massa cilindrada. Mas, de qualquer forma, ele é muito gostoso, muito saboroso e bom para rechear, tá? E eu vou modelar todas as massinhas nesse formato, gente, tá? E daí é só passar o rolo, né? Se tu não tiver um rolo, tiver uma garrafa, né? Dá também para fazer a mesma coisa. E é enrolar a massa ali e fazer com todos os pãezinhos, tá? E depois, né, colocar na forma. Não tem muito mistério, é simples, né? Qualquer pessoa consegue fazer. A minha forma eu untei e enfarinhei ela também, tá, gente? E eu vou colocar na forma, assim, que deixando sempre um espacinho, né, pra eles crescerem, né? A gente observa que todos ali têm um espacinho entre um pãozinho e outro, para que tenha espaço para eles crescerem e não ficar tudo grudado. E sempre colocar, gente, essa chavezinha aí, ó, essa parte que fica da dobra para baixo, tá? Se tu colocar para cima, vai abrir teu pãozinho, então tem esse cuidado quando for colocar. Aí tu dá uma achatadinha, sempre achata os pãezinhos, tá? Pra ficar no formato de cachorrinho e render o 16 pães essa receita de 70 gramas, tá, gente? Agora é muito simples, é colocar para crescer, tá? Novamente, né, gente, até dobrar de tamanho e depois a gente vai assar. Tá crescido e eu coloquei no forno, né, para crescer, porque aqui tá muito frio. Aí eu tive que aquecer um pouquinho o forno, deixar o forno morno. Assim eles desenvolveram mais rápido, tá, gente? Aqui no forno, com o forno morninho.
Agora eu vou fazer essa misturinha de um ovo com leite, tá? O leite é no olho mesmo, tá, gente? Não é muito, sabe? É só um pouquinho. E aí pincelo essa mistura aí em todos os pãezinhos depois de crescido, antes de ir para o forno, tá, gente? E eu vou assar no forno já pré-aquecido a 280 graus, tá? E eu assei no meu forno elétrico, tá, gente? De casa mesmo, forninho de casa. Cerca de 20 minutos, tá, gente? Eu cheguei a ligar um pouquinho o dourador, mas eu baixei o forno para 250 graus e um pouquinho o dourador para dar mais uma douradinha, mas isso foi ali uns 5 minutinhos, tá? E assim ficaram os meus pãezinhos, tá? Um pãozinho delicioso, gente. O pessoal adorou aqui em casa esses pães. E esse foi o resultado, eles ficaram brilhoso, fofinho, né? Tu pode rechear com, né? Fazer um pãozinho de cachorro quente recheado, ou passar uma manteiguinha no pão, gente. Olha só a textura desse pão. Ele ficou fofinho, leve, gente, essa massinha. Super, assim, ó, super delicioso ficou o pão também. O gostinho dele ficou, assim, um gostinho de pão de casa, assim, bem gostoso, sabe, gente? E olha só a maciez desse pão. Tenho certeza que se tu fazer aí na tua casa, tu vai gostar. E quando tu fazer, depois tu vem aqui e me conta aqui no meu vídeo para eu saber como é que ficou o teu pãozinho, tá? Se tu tem vontade de aprender mais sobre a confeitaria, sobre salgados, bolo, mini pizza, eu deixo o link do meu curso abaixo aqui na descrição. E lá eu ensino os meus alunos a trabalharem, a ganhar dinheiro, mas não só dinheiro, para quem quer também trabalhar e fazer para sua casa várias delícias. Então, eu espero que tu tenha gostado dessa receita. Deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijão!